vamos falar hoje sobre o movimento circular uniforme. Esse é um dos últimos tópicos aí sobre cinemática. Antes da gente entrar na mecânica, então a gente precisa de compreender bem este movimento tão importante que tem essa grande abrangência. Nós veremos, por exemplo, aplicado aí na dinâmica, né? Quando a gente vê as leis de Newton. Este movimento também aparece com as suas devidas aplicações num vídeo que eu quero fazer mais ao final do curso sobre máquinas simples, para o movimento de polias, roldanas, acoplamento de engrenagens e tudo mais. Isso aqui também aparece quando a gente for compreender os movimentos oscilatórios. E aparece, por exemplo, na eletricidade, no magnetismo, quando a gente vê o movimento de uma partícula sob a ação de um campo magnético, que terá um movimento circular. Então, a gente aí tem bastante motivação para aprender esse tema. Vamos lá. Vamos supor que nós tenhamos uma partícula, essa partícula verde aqui, que eu coloquei, e ela pode se movimentar apenas sobre este círculo amarelo. Vamos supor inicialmente que ela estivesse, né, nesta posição aqui, ó, S0 sobre esse círculo, no instante T0. Passado algum tempo, ela fez então este movimento, aqui, que eu vou rabiscar aqui sobre o círculo, e ela chegou neste ponto S num tempo T. Nós sabemos que o que foi percorrido então é este pedaço. Este pedaço aqui a gente calcula como? Assim como nós temos no movimento retilíneo. Simplesmente eu vou chamar esse pedaço de ΔS, e ΔS é a diferença entre a posição final menos a posição inicial. E tudo isso foi feito no tempo ΔT, que é o tempo final, né, o instante de tempo final menos o instante de tempo inicial. Correto? Bem, outro elemento importante aqui é que todo círculo, né, como sua definição matemática, que é o conjunto de pontos equidistantes a um ponto do espaço, que aqui eu vou chamar aqui no caso o centro, e a distância do centro até onde a partícula se encontra é uma distância fixa, que eu chamo de raio dessa circunferência. É fácil ver, né, que este deslocamento sobre o círculo ΔS está intimamente ligado com um ângulo subentendido aqui, ó, no centro. Aqui, eu vou chamar este ângulo, este deslocamento angular de Δθ. Ou seja, quando essa partícula realiza um deslocamento ΔS sobre o círculo, ela também, né, faz um deslocamento Δθ, que está compreendido nesse deslocamento ΔS. A pergunta é, qual a relação entre raio, o deslocamento angular, e esse deslocamento que eu vou chamar aqui de deslocamento linear, que é um arco de círculo? Bem, vamos lá. Para entender isso, eu posso usar uma simples regra de 3. Vamos aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que se ele percorrer uma distância inteira aqui no círculo, essa distância inteira sobre o círculo, ela tem um comprimento de 2πr. Isso é para uma volta completa sobre esse círculo. Isso vai estar relacionado com um ângulo de quanto? De 360 graus. Certo? 360 graus é quando então isso aqui for uma volta completa. Então, se eu quiser um pedaço de arco ΔS,
eu terei como correspondente um pedaço de ângulo percorrido Δθ. Basta eu resolver essa regra de 3 e eu descubro a relação entre ΔS e Δθ. A questão é que, na física, nós utilizamos, em geral aqui, principalmente no nosso curso, desde o começo, damos preferência para o Sistema Internacional de Unidades. E nesse sistema, a quantidade, a medida do ângulo que é utilizada, de preferência, que nós chamamos de unidades suplementares, que é aquelas que vêm da matemática, para o ângulo nós utilizamos o radiano. Então, antes de dar a definição do que vem a ser o radiano, eu vou mostrar aqui alguns valores, né? As relações que o ângulo em graus, que vocês já estão mais acostumados, com o radiano. Então, vou fazer aqui alguns valores. Então, o ângulo de 360 graus, que vocês sabem bem que equivale a uma volta completa, é o que nós chamamos em radianos de 2π. 2π radiano. A metade disso, que é meia volta, que é os 180 graus, equivale a π radianos, ou seja, a metade. Né? A metade de 2π é π. E 90 graus, que seria um quarto de volta, um quarto de círculo, seria a metade de π, né? Que é π dividido por 2 radianos. Beleza, agora que vocês já sabem a relação que os graus têm com os radianos, eu vou apagar aqui este valor em graus, esses 360 graus, e colocar o valor de 2π. Tá? Beleza? Agora, como a gente faz na regra de 3, né? A gente chama de multiplicar cruzado, né? Usa esse truquezinho. Multiplicando aqui cruzado, então nós teremos 2π vezes ΔS igual a 2πr Δθ. Olha, eu posso dividir os dois lados por ΔΠ, né? Ou o que a gente chama de cancelar. E como resultado, eu tenho então que o comprimento de arco, que for esse aqui que está marcado, ΔS, em relação ao ângulo percorrido, é R vezes Δθ. Beleza? Bem, mesmo assim você deve estar se perguntando agora, mas eu não entendi muito bem, né, Thiago, como é que funciona esse valor, o que significa esse radiano, essa unidade de medida. Bem, é bem simples. Com essa equação em mãos, vamos imaginar a seguinte situação. Suponhamos que eu pegue este arco ΔS e divida ele por R. Do outro lado vai sobrar só quem? O Δθ. Certo? Bem, e agora vem aqui para o círculo e você pega este ΔS e anda uma distância que é igual ao próprio raio desse círculo. Se eu dividir essas duas quantidades, ou seja, se ΔS for igual a R, quando eu dividir os dois aqui, óbvio que isso vai dar 1, né? Isso implica que o meu Δθ vai valer 1. E isso é o que eu chamo de 1 radiano. Ah, Thiago, não entendi. Vou colocar uma figurinha aqui para você. Tá? Então você vai dizer que este radiano, este valor aqui deste ângulo, né, nessa unidade, vai ser a medida deste ângulo central aqui, Δθ, né, quando for igual a 1, é quando o arco de circunferência
for numericamente igual ao raio dessa circunferência. Isso é a medida do que é um radiano. Nós podemos ainda chamar atenção para uma particularidade nessa medida. Eu disse para vocês que ela faz parte, né, que o radiano faz parte do Sistema Internacional de Unidades. Mas ele não é unidade física. E para a física é como se ele fosse, então, adimensional, né? Ele é uma medida adimensional. E por quê, né? Se a gente pegar bem esta equação aqui, vou fazer um recorte, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, para a gente ver bem isso aqui, ó. Olha, note que ΔS no sistema internacional é dado em metros. É unidade de distância. O R também é dado em metros. Olha, se eu divido duas grandezas de mesma natureza, né, que tem a mesma unidade, vai cancelar isso aqui e vai sobrar eu vou chegar à conclusão de que este Δθ, que este ângulo, ele não tem unidade física. Quando ele não tem unidade física, eu chamo ele de adimensional. Nós nos depararemos ao longo de todos os cursos de física, né, seja a mecânica, o eletromagnetismo, ondas e assim por diante, com algumas grandezas de unidade desse tipo, que são adimensionais, ou seja, não tem unidade física. Vamos falar então sobre a velocidade angular. Quando nós começamos a estudar física, eu acho que um dos primeiros conceitos que a gente costuma lidar é o conceito de velocidade, né? Ele é muito, como eu posso dizer, intuitivo. E vamos então falar sobre este conceito dentro aqui do contexto do movimento circular uniforme. Para isso eu vou pegar aquela equação que diz para a gente o seguinte, ó, que o arco do círculo percorrido se relaciona com o nosso ângulo e o raio da seguinte maneira: é o raio da circunferência vezes Δθ, que é o ângulo central descrito por esta partícula sobre a circunferência. Bem, se eu quero trabalhar com velocidade, eu sei que isso é um conceito que relaciona distância percorrida com intervalo de tempo. Então, eu farei o seguinte, ó, eu vou dividir os dois lados desta equação pelo intervalo de tempo ΔT. Beleza? Então, eu vou ter o seguinte aqui embaixo, ó, vai ficar assim, ó, ΔS sobre ΔT é igual a R Δθ ou ΔT. Se eu prestar atenção aqui do lado esquerdo, aparece uma identidade muito importante. Aqui, uma distância percorrida por tempo é o que eu chamo de velocidade, não é? Está aqui. Vou chamar isso aqui de V. Então, eu vou circular isso aqui, ó. Isto aqui foi estudado por nós no começo do curso. O conceito que nós vamos utilizar durante todo o estudo da física. Isso aqui é o meu V. Isso aqui é o raio. E aqui eu tenho o quê? Uma espécie de distância percorrida, só que não em metros, mas em radianos. E aqui esse tempo. Eu posso definir então ângulo, uma distância angular percorrida por tempo. Eu vou definir este camarada aqui agora como uma velocidade angular, ômega. Então,
nós definimos a velocidade angular ômega, que é essa letra grega, tá? Parece um W, mas não é uma W, é um ômega minúsculo, como delta θ por delta t. Bem simples, né? O importante agora é definir as unidades. No sistema internacional, que é no SI, no Sistema Internacional de Unidades, nós já vimos, né? Vou colocar aqui as unidades do ômega. Lembre-se, quando eu trato de unidades, coloco os colchetes. Vai ser a unidade do delta θ pela unidade do delta t. Como é que vai ficar? Delta θ, a unidade é radianos. No sistema internacional, a unidade de tempo é o segundo. Então, a unidade do nosso ômega, que é a velocidade angular, é dada então em radianos por segundo. Se nós voltarmos um pouco aqui acima, a gente ganhou de lambuja uma relação muito legal, que é a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Olha, vou circular essa relação aqui, que é uma relação muito importante para nós. E aí eu vou começar a dar nome aos bois aqui. Este V, eu chamo ele de velocidade linear, para não confundirmos com a velocidade angular, né? Essa é a velocidade relacionada com ΔS, que tem a ver com o arco. Este aqui é o raio, né? E este aqui é a nossa velocidade angular, que é a velocidade angular, que está relacionada com o deslocamento angular. Então veja bem aqui como funcionam essas unidades. Aqui eu tenho a velocidade linear é dada em metros por segundo no SI. O raio, né, ele é dado em metros. E a nossa velocidade angular é o radiano por segundo. Só fazendo um resumão aí, para a gente não esquecer. Para quem está bem ligado, a essa altura do campeonato você já deve estar perguntando: ué, Thiago, você não definiu até agora o que vem a ser esse movimento circular uniforme. Você já deve ter entendido que é circular, porque ele anda em círculo. Mas por que uniforme? Se você se lembrar bem, no movimento retilíneo uniforme, lá a velocidade linear, que é definida por ΔS sobre ΔT, lá era o quê? Era constante. Então aqui fica bem claro, agora que nós definimos aqui a nossa velocidade angular, que o ômega, né, que é a nossa velocidade angular, que é igual ao deslocamento angular sobre o tempo, isso aqui tem que permanecer o quê? Constante. No MCU, movimento circular uniforme. Beleza? Isso é muito importante. Eu posso, então, a partir daqui, pensar o seguinte: eu defini o movimento retilíneo uniforme de que maneira lá atrás? É um movimento que você percorre distâncias iguais em tempos iguais. E aqui acontece a mesma coisa. Então, eu posso dizer que no movimento circular uniforme, esta velocidade angular deve permanecer constante com o passar do tempo, ou seja, seu valor não pode ser alterado, o que é equivalente a dizer que esta razão aqui permanece constante, ou seja, você vai percorrer ângulos iguais em tempos iguais. Vamos reforçar aqui, ó. Esta é a definição. Beleza?
Bem tranquilo, né? Falta para completar aqui essa parte uma coisa muito importante, um conceito muito importante sobre a velocidade linear, tá? Então vamos lá. No vídeo passado, que a gente estudou lá sobre a cinemática vetorial, vimos que em movimentos que são curvilíneos, você sempre terá uma aceleração, que é a aceleração centrípeta, sempre presente. E vimos que o vetor velocidade, nós sabemos que a velocidade linear é um vetor, então ela sempre será tangente à trajetória. Olha, vou colocar aqui um desenho para refrescar a memória de vocês. Então olha aqui, é mais ou menos isso aqui. O movimento circular é exatamente isso aqui, ó. Nós teremos sempre trajetórias circulares, teremos uma aceleração centrípeta, apontando para o centro, por isso ela tem esse nome. E qual que é o papel dessa aceleração centrípeta, vamos dizer assim, com o que ela está relacionada, né? Ela seria responsável, vamos tentar entender dessa forma, por mudar a direção do vetor velocidade. Mas por que a direção? Lembre-se, velocidade é um vetor, então ele tem módulo, direção e sentido. Mas aqui eu digo, se ômega é constante e R também é constante, V também deveria ser constante, não é? Mas eu te pergunto, a velocidade linear é constante? E aí que está a diferença, né, gente? O módulo dela é constante, ou seja, seu valor numérico, o número. Mas o vetor velocidade, ele não é composto só pelo módulo, mas ele também tem direção e sentido. Você pode ver aqui nessa figura, essa partícula aqui girando no sentido anti-horário, por exemplo. Olha, veja que a cada instante, a cada ponto dessa circunferência, ele está apontando para uma direção no espaço. Logo, o vetor velocidade sofre alterações. Se há alterações no vetor velocidade, é porque existe uma aceleração centrípeta. Ou pode ser também uma aceleração tangencial, como nós vimos. Só que neste caso nós sabemos que ela não existe, porque o módulo deste vetor, ou seja, que é o tamanho da setinha, não muda, mas a direção dele muda. Então, gente, é muito importante focar nessa parte. No movimento circular uniforme, existe aceleração, né, que já foi calculada por nós. Essa aceleração centrípeta é dada por V ao quadrado sobre o raio, beleza? E ela aponta para o centro do círculo. É importante agora relacionar ela com a velocidade angular, que é o que apareceu de novo para nós. Se eu sei que nossa velocidade angular é R vezes o ômega, eu substituo aqui, não é? Então eu também posso escrever de maneira nova aqui a nossa aceleração centrípeta, como sendo, então, ó, vai ficar, ó, V é ômega R, né? Tudo isso aqui ao quadrado, sobre o R. Ó, vai ficar o seguinte, ó, R quadrado, ômega quadrado, sobre R. Vão cancelar aqui, ó, esse quadrado com esse R, cancela, né? Dividido. Vai sobrar então, gente, que nossa aceleração centrípeta em termos da velocidade angular é ômega ao quadrado vezes o raio. Beleza? Então, volta a repetir. No movimento circular uniforme, o módulo da velocidade linear não é alterado, mas a sua direção é. Se a sua direção é alterada, surge uma aceleração,
E esta aceleração é a aceleração centrípeta dada por estas duas expressões, tanto essa quanto essa aqui. Se ainda ficou meio estranho para você, vou te falar um exemplo legal para você pensar em seu dia a dia. Se você pega seu carro e faz uma curva a 60 km por hora, aí você marca lá no velocímetro, eu quero fazer essa curva com essa velocidade de 60 km por hora constante. Ou seja, essa é a sua velocidade linear. A pergunta é, você fazendo uma curva a 60 km por hora, ou seja, com essa velocidade fixa, você pode dizer que sua velocidade, seu vetor velocidade é fixo? Não, porque o módulo dela é o mesmo, é sempre 60 km por hora, mas quando você faz a curva, a direção do seu vetor velocidade muda de acordo com a curvatura. Então, isso é que você tem que colocar na sua cabeça.